Bem-vindo ao nosso podcast Atemporal, o seu podcast sobre saúde e beleza, onde iremos tratar de forma descomplicada os desafios das mulheres antes, durante e depois da menopausa. O meu convidado de hoje é o Dr. Fernando Vec. Ele é médico, mastologista e autor do livro Duas Versões de uma Mesma História. Doutor, a gente estava conversando aqui nos bastidores como foi escrever este livro. Como foi essa experiência de contar essa história? Obrigado, Marisa. Obrigado a todos que nos acompanham. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu que agradeço. Eu já lhe conheço e lhe admiro há muito tempo. Muito obrigada. Já é amiga da família, fala em nome da minha família. E nós estávamos conversando que depende do que você quer. Se você pode escrever um livro para satisfazer um desejo pessoal. Isso é menos difícil, porque as editoras são empresas, se você apresenta um projeto, elas publicam, mas eu nunca quis escrever um livro assim, sempre quis escrever um livro para as pessoas. Eu transmitisse palavras, mensagens, histórias que tocasse as pessoas, que a gente conectasse as pessoas, e isso é muito difícil. E eu já tinha uma ideia. Tudo que eu vou falar está no livro, né? Uhum. Então, eu conto a história do livro, de onde ele surgiu, desde pequeno, desde da adolescência. Uma professora de português minha escreveu a frase de um poeta cubano chamado José Martí, que é plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro, 3 coisas que todo homem deve fazer na sua vida. E essa frase me marcou. Eu sempre escrevi bons textos, boas redações. Eu gabaritei português no vestibular. Eu ia lhe perguntar. Se o senhor foi daqueles que gabaritou a redação. Gabaritei a redação não, mas o português sim. E eu que me ajudou muito também a passar no vestibular, eu lembro. E eu sempre gostei de escrever, enfim. Então, em alguma parte da minha memória, essa ideia, essa frase ficou marcada. Mas eu nunca tive tempo. E depois, quando entrei na mastologia, eu percebi que poderia ser uma maneira de conectar as pessoas, de apresentar histórias. E mas eu sempre quis, é da minha personalidade. Eu digo que é a minha maior virtude e o meu maior defeito, que é sempre ser uma pessoa obcecada por ideias, e eu odeio a palavra zona de conforto, as palavras zona de conforto, porque para mim eu não consigo, eu me preocupo se eu estou em ócio, então eu estou sempre, minha mente está sempre trabalhando. E quando eu entrei na mastologia, eu ia em congressos e os médicos que davam aula falavam, eu na plateia falava, e você perguntou para o paciente? E você viu a opinião da paciente? E eu fui apresentado alguns livros de pacientes que contavam as suas histórias, de médicos contando histórias para pacientes, e médicos que tiveram câncer contando a experiência como pacientes. Mas eu queria fazer algo diferente. E aí eu tive uma ideia, e essa ideia estava a Giane Borrelli. Eu sou um coautor de livro, porque o livro é escrito a 4 mãos e a 2 mentes. E quando eu convidei a Giane, falando da ideia, ela abraçou na hora, como se fosse um sonho dela também. E esse sonho só existiu porque ele foi escrito a 4 mãos. E a Giane, ela se apaixonou pela ideia, e hoje ela é minha paciente, amiga, sócia, eu brinco. Somos amigos mesmo, nossas famílias são amigas, a gente gosta de estar junto. É uma pessoa muito carismática. E o livro, eles são 2 livros em um, assim pode dizer. Nós sentamos rapidamente, escrevemos o que cada um queria falar, e desenhamos 11 capítulos, e ela pegou a lista, eu peguei a lista, e então os mesmos capítulos, você vai escrever a visão do paciente, eu vou escrever a visão do médico. E nós fizemos um pacto, um trato, que a gente não leria o que o outro escreveu. E nós finalizamos, e a pandemia me proporcionou, por mais trágica, não pode ter um lado bom, uma pandemia, mas ela me deu tempo, tive algum tempo de sentar e conectar as minhas ideias e colocar no papel. E aí nós, terminando os capítulos, a gente trocava figurinha, tô no 5, tô no 6, passei você, a gente ficava se provocando. E a minha cabeça trabalha muito através de tarefas também, eu preciso ter missões, assim, eu funciono melhor quando eu tenho um projeto, algo a se concretizar. E aí depois nós juntamos e juntamos os arquivos
separados, nós não lemos, as pessoas não acreditam, as pessoas leem o livro. Quando nós lemos o livro depois, a gente brincava que parecia que um tinha lido, porque até palavras eram parecidas. E aí nós juntamos, e aí a editora comprou a ideia, e nós apresentamos o livro, e o livro completou 1 ano e meio agora, e ele é um recém-nascido, né? O livro é algo atemporal. E eu tenho muito orgulho da obra, ele conecta pessoas, hoje com rede social, é um livro que é vendido no mundo inteiro. Tem que ter orgulho. Eu tenho muito orgulho mesmo. As pessoas se conectam, né, ele não tem livro físico fora do Brasil, mas com o e-book a gente recebe mensagem pelo Instagram de pessoas do mundo inteiro que baixam o livro e leem. E pessoas do Brasil, tem uma história muito interessante de uma paciente do Recife, que a filha dela mandou mensagem no meu Instagram que ela só ia para sessões de radioterapia com o livro em mãos. Puxa. E teve um dia que ela saiu de casa e ela esqueceu do livro, ela fez a família voltar em casa para pegar o livro para ir para a sessão de radioterapia. Mas não é um livro para pacientes com câncer, é um livro universal. É um livro que ensina, é um livro que é educativo, ele informa. E é um livro que a vida como ela é um livro cheio de emoções, fala muito de mim, fala muito da Giane. Ele é um pouco de autoajuda, é uma obra de não ficção. E é um livro para homens, para crianças, adultos, senhores, é um livro para todas as pessoas, né? Eu vou dar meu depoimento como leitora. Assim, dizem que o ser humano entende muito melhor as coisas quando são através de histórias, né? Então, eu acho que é um livro de muito cuidado. Assim, o que eu senti é cuidado com não só com as emoções que vocês estavam sentindo ali, mas também com as emoções de quem leria o livro, sabe? Foi assim que eu senti um livro de cuidado. Sim. Né? De cuidado. E o senhor escolheu uma especialidade, a mastologia, que cuida de mulheres, né? O que o levou a ter essa especialidade que cuida de mulheres e promove a saúde da mulher mais do que só tratar? Exatamente. Quando eu sou o único filho homem, e somos 3 filhos, eu sou o filho do meio com 2 irmãs, e a minha mãe na época era dona de casa, ela saiu para estudar mais tarde, quando eu quase saí para estudar, e meu pai trabalhava, enfim, então eu fui criado pela minha mãe com 2 irmãs. E eu sempre fui bom aluno, e normalmente as meninas são as melhores alunas. E eu viajava para jogar futebol, eu conectava junto com o esporte. E eu fazia depois os trabalhos em grupo. Eu lembro de um trabalho que eram 10 pessoas, e eram 9 meninas e eu. E aí, assim, a gente se reunia nas casas das meninas, eu me reunia na casa das meninas, eu era um conselheiro, elas tinham os namorinhos delas e elas choravam comigo, eu dava conselho, e assim, eu era um grande amigo das meninas. E na faculdade também eu tive grandes amigas meninas. Hoje o meu melhor amigo é uma menina, ela é uma advogada em Itajaí, eu sou de Itajaí e eu escolhi Lages, graças a Deus, para viver. E quando eu entrei na faculdade, minha mãe falou: você vai fazer uma especialidade que vai cuidar de mulheres. Olha que legal. Sim. E quando no 4º ano, mas eu não entendi muito o que ela quis dizer, né? Sim. Era um adolescente, né? Cheio de sonhos, mas sem muita ideia do que fazer. Não sou de uma família de médicos, nunca. Eu sou o primeiro médico da minha família. E no 4º ano de faculdade, quando eu tive aula de ginecologia, eu gostei já. E dentro desse semestre eu tive aula com o Dr. Carlos Gilberto Cripa, que ainda exerce a mastologia e é o primeiro mastologista do estado. E quando ele entrou na sala, assim, eu lembro que eu fiquei apaixonado por ele, assim, ele falava, assim, era música de violino. E o jeito que ele se portava, ele tem uma postura, um cara gentil, ele deu aula de gravata. E eu falei, eu quero fazer o que esse cara faz. Olha que legal, sim. Olha que legal. Hoje o filho dele é meu melhor amigo na mastologia. Veja só. Hoje eu sou o presidente da Sociedade Catarinense de Mastologia. E o filho dele é o vice-presidente, nós somos parceiros mesmo. Eu acho que eu costumo dizer, eu fui criada numa casa também de muitas mulheres, e eu costumo dizer que eu tive a sorte de ter um pai
que amava mulheres, amava o universo feminino. Sim. Ele brincava que até o passarinho era mulher. Ele falava isso. E isso faz toda a diferença, doutor. E o meu pai também. O meu pai, assim, meu pai me ensinou muito bem como tratar mulheres, né? Meus pais têm uma história muito bonita. Eles são casados há quase 50 anos. E o meu pai é loucamente apaixonado pela minha mãe. Em níveis que a gente até hoje, calma, pai, controla. Assim, mas o ambiente de amor sempre traz bons frutos. Sim, sempre. O ambiente de amor sempre traz bons frutos. Eu também vivi um ambiente de amor. É muito bom. É muito bom. Mas, pela sua especialidade, o senhor trata de mulheres, às vezes, em momentos muito delicados da vida delas, né? E no livro parece, isso fica evidente, mas eu vou lhe perguntar, a autoconfiança da paciente, ela faz muita diferença no tratamento do câncer? Total. No livro eu falo que eu criei nessa parábola, enfim, esse pensamento que qualquer tratamento, o tratamento, obviamente, eu sou mastologista é um médico da mama, eu atendo homens, atendo adolescentes, atendo mulheres que vão para prevenção, mulheres que vão com queixas benignas, mas assim, o grande chamariz da minha especialidade, obviamente, é tudo relacionado ao câncer de mama. Eu brinco que às vezes as pessoas me encontram na rua e falam, é muito bonito o seu trabalho, espero nunca precisar. Mas eu falo, poxa, mas eu sou médico da mama, não do câncer de mama. Hoje, graças a Deus, é um universo que as pessoas compreendem mais. O meu universo de consultório, eu acredito que 50% a 60% são mulheres que buscam saúde, buscam prevenção e então muda bastante. As mulheres vão ao seu médico e vão ao mastologista para prevenção. Tem aumentado bastante esse fluxo. Mas, falando especificamente do câncer de mama, eu falo que o tratamento só funciona se eu tenho 4 pilares bem sedimentados. A paciente aceitar o diagnóstico, porque eu falo, eu vou fazer de tudo para te ajudar, a tua família vai fazer de tudo, mas você é uma doença sua, é algo intransferível. Então ela precisa primeiro compreender e aceitar o diagnóstico. Ela tem que olhar para frente, ela tem que aceitar, ela não merecia estar passando por isso. Ninguém merece. Eu não desejo que as pacientes tenham câncer de mama, mas ele acontece. Sim. Diante desse cenário, ela tem que compreender. Esse é um ponto. Se ela se revoltar ou negar, não vai para frente. O segundo é a rede de apoio. Eu tenho uma história de uma paciente que ela tratou o câncer de mama há uns 5, 6 anos e hoje já está em acompanhamento, que até hoje eu não conheço um parente dela. Em todo momento ela esteve sozinha. E eu vejo que é uma paciente que tem muita dificuldade até hoje de conviver com esse diagnóstico, porque ela não tem a rede de apoio. Sim. O terceiro ponto é a relação com o seu médico, é muito importante. Sim, você tem que se entregar, você tem que depositar realmente, entregar a tua vida nas mãos do profissional. E a quarta é a fé, né? Isso eu não estou falando em religião, você tem que ter a sua espiritualidade, você tem que acreditar, você tem que pedir proteção e seguir adiante. Não adianta ter fé, ter rede de apoio, acreditar no seu médico se você não compreender, se você não, o que você comentou, se você não tiver essa autoconfiança, né? Então são os 4 pilares da cura que eu falo. Os 4 pilares da cura, eles têm a mesma potência e mesmo peso. Eles precisam caminhar juntos. O senhor estava falando em fé e ontem eu vi um sketch do Pedro Cardoso que me chamou muita atenção, que ele diz que ele era um cara que não acreditava muito em espiritualidade, até ele ter filhos. Que quando ele teve um filho, que ele viu que realmente ele amava aquela pessoa a ponto de tranquilamente dar a vida por ela, ele disse, existe alguma coisa maior, e existe alguma espiritualidade maior aí, porque o ser humano eu concordo com o senhor, não é questão de religião, não é questão de credo, é questão de acreditar nas possibilidades do universo. Com certeza. Muito bem colocado. Não é? É verdade. O nosso podcast, doutor, ele tem a finalidade de informar as pessoas, conversar sobre assuntos leves, assuntos difíceis para as mulheres que estão passando pela menopausa ou pelo climatério.
A menopausa traz muitos sintomas, muitas mudanças na vida das mulheres, e uma das terapias mais difundidas é a terapia de reposição hormonal. Mas eu percebo, eu gosto de conversar sobre isso, e eu percebo que tem muitas mulheres que têm medo, receio de fazer a terapia de reposição hormonal, em virtude de algumas crenças, em virtude do câncer de mama. Tem algumas mulheres que realmente não têm a possibilidade de fazer a reposição hormonal. Então, doutor, quais os cuidados que uma mulher deve ter quando ela decide fazer a reposição hormonal? E caso ela não poder ou decidir não fazer a reposição hormonal, no que isso implica em questão de saúde? Perfeito. Primeiro que um dos motivos de eu fazer muito rede social é ser uma fonte de informação. A internet, assim, a rede social, ela não filtra a veracidade das informações, e existe muita desinformação e virou um comércio muito perigoso relacionado à reposição hormonal, e isso expõe as pacientes, às vezes, a riscos desnecessários que poderiam ser calculados, ou priva as pacientes de bons tratamentos. A reposição hormonal, como você colocou muito bem, ainda ela tem... As mulheres têm muito difícil acesso. Para você ter uma ideia, não existe nenhuma reposição hormonal oferecida pelo Sistema Público de Saúde. Nenhuma. Então, não são tratamentos que são acessíveis do ponto de vista financeiro, muitas das vezes. E eu, mastologista, sou a pessoa que mais evita e previne o câncer de mama, e eu sou um grande incentivador da terapia de reposição hormonal. Só que ela precisa ser prescrita com bom senso e por profissionais que são especializados nesse tipo de tratamento. Existe uma situação chamada janela de oportunidades. Menopausa é uma data. Quando a gente fala menopausa, nós queremos falar em climatério. Menopausa é um dia. Menopausa é a data da última menstruação. O climatério é um período que começa muito antes e continua após. Muitas mulheres não sentem a menopausa, então também não é para todo mundo. Muitas mulheres não sentem e têm uma vida com atividade física, com alimentação saudável, com vida sexual ativa, não tem efeitos... Existem essas mulheres, as pessoas não acreditam. Doutor, que bênção! Sim. Que bênção, porque eu... Onde vivem, onde comem. Porque eu me interessei por esse assunto, porque quando eu percebi alguns sintomas lá atrás, lá no climatério, eu procurei muita ajuda. Que bom. Né? Porque eu senti muita diferença na minha qualidade de vida. Eu sou E esse podcast é exatamente para conversar com essas mulheres que sentem essa diferença na qualidade de vida. Algumas têm preconceito de falar que estão nesta fase, né? E isso que o senhor falou na sua fala é muito importante. É uma coisa delicada, é uma coisa que envolve saúde, então ela tem que ser muito bem... A decisão da mulher tem que ser embasada em muita credibilidade do prescritor, do médico. É aquela confiança que o senhor falou, médico-paciente. Sim, assim, eu sempre falo para as pacientes que existe uma balança chamada risco e benefício. Uma paciente que teve um câncer de mama, por exemplo, ela tem um risco que supera incalculavelmente o benefício da reposição. Ela não pode, é proscrito, ela não pode fazer reposição hormonal. Uma paciente que tem problemas tromboembólicos gravíssimos, que usa anticoagulantes severos, com aneurisma, né, complicações, essa paciente também ela tem um risco muito grande com a terapia de reposição hormonal. Um dos maiores problemas da falta de acesso é a desinformação médica, porque existem muitas falsas contraindicações. Por exemplo, a paciente tem a mãe com câncer de mama. Isso não é uma contraindicação para a paciente. Se ela tiver necessidade e indicação, isso não é uma objeção a ela fazer terapia de reposição hormonal. A paciente tem cistos na mama, que são bolinhas de água na mama. Isso não é uma contraindicação. Ela tem nódulos benignos na mama. Isso não é uma contraindicação. Então, existem muitas falsas contraindicações. E
E o médico, às vezes, o profissional que ele tem desconhecimento, isso é assim, quando você tem, na vida, quando você tem medo, você evita. Quando você desconhece o desconhecido, você evita. Então, muitos profissionais que desconhecem as indicações, às vezes proíbem a paciente por desconhecer, por medo. Não pode, né? É melhor, né? Não pode, na mente é melhor para mim, não vou expor a paciente, enfim. Ela não é isenta de riscos, mesmo quando há indicação. A minha função como mastologista é saber se a paciente tem alguma contraindicação. Eu não prescrevo reposição hormonal, eu estudo muito, 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 muito. Tanto que na faculdade eu também gostei muito da cadeira de endocrinologia, porque tem muita afinidade com essa parte hormonal. E por isso que eu fiz ginecologia também, antes de fazer mastologia, porque são áreas muito afins e que me ajudam muito na tomada de decisão. É um tema que é constantemente apresentado nos congressos de mastologia e eu sou um grande incentivador. Se as mulheres... eu digo que, né, vocês mulheres, você é uma prova, graças a Deus, viva, uma mulher jovial, uma mulher ativa, uma mulher que precisa ter qualidade de vida, que precisa seguir a sua vida. Então, se houver indicação, as mulheres que permanecem, que têm sintomas e permanecem com desejo, são raras as contraindicações. São muito poucas mulheres que não podem fazer reposição hormonal. Essa é a informação mais importante. Tá? Eu achei muito importante essa informação que o senhor passou sobre as questões dos cistos, dos nódulos, da história familiar, que eu desconhecia. Eu achava que era contraindicado. Você é uma mulher culta e informada. Então, a gente tem que procurar um profissional capacitado e conversar com este profissional. É uma decisão compartilhada. Abrir, fazer essa balança que o senhor está falando do custo, benefício, dos riscos, né? Então, eu acho que... E não fugir do desconhecido, isso que o senhor falou também é importante. Não, eu não sei o que é, mas eu estou vendo que eu estou diferente, mas eu tenho medo de ir no médico, eu estou vendo que eu estou irritada, que eu estou com perda de memória, mas eu tenho medo de ir no médico. Eu acho muito importante a gente ter o profissional da saúde como aliado. E agora nós vamos falar de saúde. O Dr. Fernando é um entusiasta da atividade física. Se você for lá no Instagram dele, você pode acompanhar os treinos diários que ele faz para maratona, está se preparando para uma maratona. Doutor, vamos conversar sobre o impacto positivo da atividade física na saúde de homens e mulheres. Não existe ninguém que não tenha benefício com a atividade física. Vou falar pontualmente de prevenção e câncer de mama. A atividade física regular e o conceito da Organização Mundial de Saúde é 150 minutos por semana, numa intensidade que você tenha dificuldade para falar. Não adianta caminhar, eu digo caminhar pelo centro e olhar as vitrines, não conta. Não dá. Né? Você tem que ter uma dificuldade em falar, uma intensidade moderada. 150 minutos por semana, não ficando mais de 2, 3 dias sem fazer. Não adianta pegar um dia e fazer 2 horas e meia, não pode. Então, se você faz na segunda, você tem que fazer na quinta e depois no domingo. E nunca ninguém me fez a pergunta qual é o máximo. As pessoas perguntam o mínimo, né? O máximo não existe. Óbvio, bom senso também não pode atrapalhar a tua vida. Sim. Mas o mínimo 150 minutos por semana. Se você fizer 150 minutos por semana, o ideal é intercalar aeróbico com exercício resistido. A musculação é o maior exemplo, né? Musculação e aeróbico. Só isso você diminui em até 30% o surgimento do câncer de mama. Já pensou? Nós temos no Brasil em torno de 75 mil casos novos por ano. Se vamos pensar que todas sedentárias, se todas forem sedentárias, mais de 20 mil mulheres no Brasil por ano não atravessariam a jornada do câncer de mama. Olha, é um remédio muito potente. Ok, mesmo assim a paciente teve câncer de mama. O exercício físico e supervisionado, principalmente na fase do tratamento, porque tem que ter alguns cuidados. O paciente que está em químio, ela tem que cuidar da imunidade, paciente num pós-operatório, ela pode ter algumas restrições físicas, mas não existe nenhuma situação que a paciente não possa fazer exercício.
mas a fase em que a supervisão é mais importante é durante o tratamento. Se ela fizer atividade física durante o tratamento, ela vai ter menos efeitos colaterais, e tem estudos que mostram que a eficácia do tratamento é melhor nas pacientes ativas fisicamente. Ok, então o exercício já evita o câncer, ele aumenta a eficácia do tratamento, diminui os efeitos colaterais, e após o fim do tratamento, está aí sentada para ouvir. A paciente que se mantém ativa nessa proporção que eu te falei, o exercício diminui em até 50% o risco de recidiva. A cada 2 mulheres sedentárias que morrem por câncer de mama, talvez uma não morresse. A cada 100, 50. Não tem nenhum remédio, não tem nada, não tem nenhum tratamento que tenha uma eficácia tão potente quanto o exercício físico. Então, a gente tem que se movimentar. Homens e mulheres, as mulheres na menopausa, elas perdem muita massa muscular também. E massa óssea. Massa óssea, né? Então, assim, o exercício também tem um forte efeito nesses efeitos colaterais da menopausa, se posso falar assim. Então, a gente tem que se movimentar e se alimentar, doutor. Alimentação balanceada, rica em nutrientes, ela faz diferença também na prevenção e no tratamento do câncer de mama? Sem dúvida, e não existe o vilão. Essa pergunta, a resposta é bom senso. E eu como de tudo, eu como doce, por opção não tomo refrigerante, faz uns 10 anos, mas não tem problema. Tem saído alguns estudos sobre adoçantes e câncer de mama, açúcares e câncer de mama, frituras e câncer de mama. Não existe o mocinho, não tem um alimento que evite o câncer de mama, como não tem um alimento que cause câncer de mama. A resposta é obesidade. Tá? Então eu falo bom senso, eu como de tudo. Eu pratico exercício físico, eu contrabalanceio, né? Eu tenho uma alimentação balanceada, óbvio. Mas não tem um vilão, não precisa parar de comer doce, não é o doce que vai causar. A obesidade, sim. Então, tudo que leva que o resultado seja obesidade, hoje está muito bem estabelecido que a obesidade é um fator de risco para câncer de mama tal, e o mais modificável, especialmente para mulheres na pós-menopausa, né? Então, não tem um vilão. Uma dieta... Comida de verdade. Comida de verdade, rica em hortaliças. A gente vê muito por sintomas de climatério, as hortaliças, os verdes, eles são potentes alimentos que podem melhorar os sintomas climatéricos, especialmente nas mulheres que têm uma contraindicação absoluta à reposição hormonal. Olha aí, uma boa alimentação, uma alimentação saudável. Um prato verde. Um prato verde pode aliviar os sintomas da menopausa para as mulheres que não é indicado fazer a reposição hormonal. Então, nós já temos 2 remédios aí para melhorar os sintomas do climatério: atividade física e um belo prato de salada com muitos verdes. Eu digo que a dupla, Marisa, é esparadrapo na boca e tênis no pé. Muito bom, muito bom, muito bom. Né? Isso eu acho que é para todas as doenças. Sim, né? sim. Todas as doenças. A obesidade é uma síndrome muito... Eu acho a obesidade uma síndrome muito negligenciada. Sim. Eu acho que as pessoas acham que o obeso só é obeso porque ele come, ou porque ele é preguiçoso, ou porque isso. E eu acho que, assim como no câncer de mama, que tem que haver todo um aparato, uma rede de apoio, uma multidisciplinaridade, a obesidade deveria ser tratada com essa seriedade também. Perfeito. Eu gosto muito dessa fala, Marisa. Eu falo que a obesidade é uma consequência. A obesidade é uma consequência, ela não é a causa. Exato. O que você falou foi perfeito. Porque assim, eu nunca estive acima do peso, mas às vezes assim, tu relaxa. Se eu ganho 2, 3 quilos, eu já me incomodo. Então, assim, para a pessoa conseguir se olhar no espelho com uma obesidade mórbida, o peso é o menor, óbvio, é um problema, mas não é o principal problema. Sim, ele é a consequência. O psicológico é muito, muito afetado. O temperamento das pessoas ao longo da vida, ele vai se afetando. E eu acho que é muito negligenciado, sabe? Concordo. Muito negligenciado. Perfeito. E o senhor fala bastante de
de autoestima também, de só ter um cuidado com falar sobre os efeitos colaterais da quimioterapia com as suas pacientes. Isso era muito, no livro, me pareceu muito gentil, sem deixar de ser objetivo. Sim. Né? Sem deixar de ser objetivo. O livro assim, encara-se de frente todos os problemas, tanto do tratamento como do choque do diagnóstico, mas com muita gentileza. Autoestima é uma coisa que eu acho que modifica a vida das pessoas. A pessoa ter autoestima, ter autoaceitação, gostar de si mesmo. Eu acho que modifica muito a vida das pessoas. E nós estamos pertinho já, parece incrível, mas nós estamos pertinho do Outubro Rosa, né? Sim. Que é o mês, é a campanha mundial da prevenção do câncer de mama. Eu queria que o senhor dissesse para as nossas ouvintes quais são os principais cuidados que as mulheres devem ter para prevenir o câncer de mama ou detectar muito precocemente, que a gente vê no seu livro, o senhor esclarece que, sendo detectado precocemente, as chances de cura são muito grandes. O senhor fala muito no seu livro que não é um diagnóstico grave ou uma sentença de morte. Uma sentença de morte, né? O Outubro Rosa é um momento para a gente refletir, mas não é, o câncer de mama não acontece só em outubro. Esse ano até a Sociedade Catarinense de Mastologia lançou uma campanha Prevenção de Janeiro a Janeiro, mastologista o ano inteiro. E a gente, as mulheres têm medo de fazer prevenção e elas têm uma vontade de fazer no outubro e elas veem os serviços de saúde cheios, porque todo mundo vai em outubro. O último trimestre já é mais cheio, os consultórios médicos e os serviços de saúde. E aí ela esbarra porque não tem vaga. Então, tentei, mas não deu. Né? Eu tentei. Tô livre. Tentei, não tem, não foi culpa minha. Então, se nós diluirmos essa procura ao longo do ano, fica mais fácil. Tem alguns países, inclusive, que o dia do seu aniversário, as pacientes que trabalham, se ela faz aniversário no final da semana, é o primeiro dia útil depois, que as funcionárias, os funcionários são liberados para colocar os exames em dia. E nós trouxemos essa campanha, a gente está com essa campanha, que no mês do seu aniversário a mulher se dê de presente à prevenção. E aí fica muito mais fácil, as mulheres vão ter mais facilidade de acesso, se a gente diluir essa procura ao longo do ano. Quando a gente fala em cuidar da alimentação, tudo que a gente falou até agora, exercício físico, alimentação saudável, evitar a obesidade, isso é uma prevenção primária. É você deixar de ter o câncer de mama. Quando a gente fala em consultar o mastologista, em autoexame, em fazer os exames preventivos, isso é uma prevenção secundária. É detectar no começo, não é evitar o diagnóstico. Falando em prevenção, toda menina, desde o momento em que ela menstrua, ela já tem que ter as mamas examinadas por um médico anualmente. Então, o exame clínico das mamas deve ser feito anual, desde o momento da menstruação. Além disso, se ela quiser, isso às vezes é um pouco polêmico, tem muito de opinião minha, se ela quiser, ela pode complementar com o autoexame mensal. Então eu não gosto do autoexame, eu não falei isso, mas eu tenho muita restrição ao autoexame. Por quê? Eu vou falar para os pacientes, façam o autoexame. Como fazer o autoexame? E as pacientes não são treinadas a fazer. Vocês têm mamas pares, mas que não são gêmeas. Elas não são iguais. Então, a cada 10 mulheres que estiverem assistindo ou nos ouvindo e fizerem a palpação, eu digo que umas 8 vão ficar em dúvida. Elas vão ficar em dúvida em algum ponto. E isso na cabeça dela, ela já acha que pode ter um câncer de mama. Todos os dias no meu consultório, eu tenho um grande volume de pacientes que ligam lá desesperadas que palparam um câncer. E eu vou examinar, não é. Eu não estou desmerecendo o autoexame. Mas se a paciente mantiver o exame clínico anual, um profissional, de preferência um mastologista, e ela for examinada anualmente, ela não tem uma obrigação de fazer o autoexame mensal. Então não deve fazer, não estou falando isso. Ela pode complementar,
mas ela não deve nunca substituir. E se ela se sente muito estressada, eu tenho muitas pacientes que não se tocam. Elas não se tocam e falam pro parceiro. Se você, durante, né, a relação, enfim, na intimidade, não me conta. Porque eu atendo mulheres que vão ao meu consultório porque o parceiro palpou. Pô, se a mulher já tem dúvidas, imagina o parceiro, né? Então, aí mesmo que gera um pânico desnecessário na cabeça da paciente. Então, não estou falando que não pode fazer, mas não é para substituir. E eu, mastologista, eu palpo um câncer de mama em média com 1 centímetro. Ainda não é um nódulo grande. As mulheres, pelo autoexame, palpam em média com 2 centímetros. Para ele ter 1 centímetro, em média, ele levou 8 anos para se desenvolver. Olha só quanto tempo ficou para trás. Quanto tempo a gente poderia ter pego não palpável? E o não palpável, o melhor exame é a mamografia. Então, ela começa com o exame clínico anual e ela pode complementar com o autoexame. E se ela quiser fazer o autoexame, o melhor dia é o 7º dia do ciclo menstrual. Se a menstruação desce hoje, daqui a 7 dias, ao sair do banho, porque ela já está despida, ela se olha no espelho e se palpa com a mão oposta. E lembrar de palpar a axila. Então, o autoexame mensal é assim. Eu não quero fazer o autoexame. Tem muitas pacientes que falam, doutor, eu nem me encosto. Eu venho aqui uma vez por ano, o senhor vê que está tudo bem e eu esqueço que eu tenho mamas. Não tem problema. Se a paciente fica melhor assim, não está errado, tá? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Não é que não possa fazer o autoexame, mas ele é secundário. Porque ela não... E ela, às vezes ela não sente o câncer de mama, eu palpo melhor. Sim. Ela não vê o câncer de mama verdadeiro e ela palpa, não tenho nada. Para que eu vou no médico? Então, o autoexame ele tem os dois extremos. Sim. Ou ele estressa sem necessidade, ou ele tranquiliza falsamente. Então, por isso que é importante. O senhor está contando essa história e eu estou me recordando do meu último ano de faculdade. Não, meu último ano de faculdade, eu fiz o autoexame e liguei para minha mãe e disse, mãe, eu estou com nódulo. E eu fui no Dr. Gilberto Grilo. Olha só. E eu tomei vitamina B. Na época, isso não é nada, tu tá nervosa, tá fazendo teu TCC, né? E olha só, essa é uma informação, assim, muito importante do Dr. Fernando e tranquilizadora. Então, se você mantém os seus exames e a consulta com o seu mastologista em dia, não tem que... Uma obrigação, porque a gente não tem a técnica necessária, não tem... Às vezes a gente pode estar nervosa, né? Então, às vezes as pessoas criam coisas na sua cabeça e eu digo mais, até conseguir o horário como mastologista naquele período... É um sofrimento atroz. Eu digo que muitas mulheres entram no meu consultório tendo certeza que tem câncer até que eu prove o contrário, né? Então, falando só para falar em exames, ela faz o autoexame e ela não tem fatores de risco e ela não tem nada que faça pensar em câncer de mama. Ela complementa tudo isso a partir dos 40 anos com a mamografia anual. Em algumas mulheres que têm mamas com pouca gordura, mamas com prótese, a gente complementa com ultrassom de mamas. Mas o único exame que faz o diagnóstico precoce, que tem comprovação de redução da mortalidade, é a mamografia. Começa aos 40, repete anualmente e não existe uma data limite para interromper, até haver um benefício. E o ultrassom ele se torna um exame complementar à mamografia. Essa é a rotina para prevenção. Nas mulheres que têm histórico familiar muito forte, ou quando há uma dúvida em relação ao câncer de mama, às vezes a mamografia pode começar mais cedo. Por isso que é importante, em consulta, saber qual é o seu risco e montar... A Rúbia, a minha esposa é dermatologista, né, a Rúbia, e ela tem plano de tratamentos, né? E eu digo que eu gosto das pacientes montar uma estratégia de prevenção. Né? Isso aí. Então elas vão lá às vezes com 25, qual é a minha estratégia de prevenção? Porque às vezes ela chega lá aos 50 anos com câncer de mama, e às vezes ela diz, o que eu poderia ter feito? Às vezes eu não falo, mas eu penso, muita coisa.
Muita coisa. Por isso que é tão importante a sua atuação nas redes sociais, doutor, porque às vezes tem muita desinformação, e a internet tem muita desinformação, né? Mas também tem muita coisa boa, né? E eu acho que não existe nada mais poderoso que a informação. Sim. Que a informação, eu acho que a informação é uma das coisas que liberta, que salva vidas, sim, que melhora, né? Eu acho que a informação é o que a gente tenta fazer aqui, por isso que a gente lhe agradece muito a sua presença, né? O senhor fala muito bem, maravilhosamente bem, né? Com dados científicos, com estudo, com dedicação e com paixão. Muito obrigado, doutor, viu? Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Marisa. Realmente são momentos como esse que abastecem a minha paixão. Eu amo o que eu faço e eu digo que eu não trabalho nem um dia da minha vida, né? Quando a gente faz o que a gente gosta e faça o que você gosta, faça o que você tenha paixão, e você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida. É isso aí, é isso aí. Essa frase é verdadeira. Olha, se você gostou desse episódio, deixe os comentários aqui. Não deixa de seguir o Dr. Fernando nas redes sociais dele. Compre o livro, se você quer um livro de leitura tocante, emocionante. 2 versões de uma mesma história. E esse episódio fica por aqui.